Hoje é um diazinho frio, né? Normalmente você deve ter demorado um pouquinho a acordar nessa manhã. A noite tá fazendo um friozinho também. Algumas pessoas falam que frio é psicológico, mas hoje fez frio. Mas, amado, o que Deus trouxe ao meu coração essa noite vai aquecer o coração de vocês, como aqueceu o meu coração. Sabe, eu costumo pregar a respeito de coisas que Deus faz comigo, porque é, muitas pessoas falam e pensam assim: ah, eu já descobri a forma que Deus tem de falar comigo. Sabe, não sei se você é essa pessoa ou não, ou você já pensou assim, mas não limite Deus a falar de você apenas nessa forma. Sabe, Deus tá disponível a falar com você. A única forma que tem que haver é a sua forma disponível de escutar a Deus. Porque Deus vai usar de infinitas formas, infinitas maneiras para falar ao seu coração e ao meu coração. E eu queria começar essa noite contando algo que aconteceu comigo. E vamos partir daí, que foi que a escova do meu carro parou de funcionar. Eita, glória a Deus. Você pode dar um amém, um aleluia? Amado, já tem alguns meses que ela tinha parado de funcionar. As escovas são as escovas do para-brisa do carro. E elas pararam. As escovas é o limpador de para-brisa. Aqui chama as escovas. Mas pronto. E como uma pessoa sábia e prudente, eu fui lá e fui à oficina consertar. E nisso me cobraram 600 euros para trocar. Eita, glória a Deus. E eu como uma pessoa sábia, quase mais caro que o carro. E eu como uma pessoa sábia, eu fiz o quê? Eu não troquei, claro, obviamente. Eu fui buscar algo paliativo. E eu passei alguns meses usando ali algumas coisas para atenuar e para evitar aquilo, porque eu me habituei. Eu disse: olha, eu não vou pagar 600 euros para trocar isso. Pronto, acabou. O que é que eu vou fazer? Me disseram que tinha que passar cebola no para-brisa porque evitava que as gotículas de água. Depois eu comprei um produto para meio que impermeabilizar o vidro e funcionou. E pronto, passei algum tempo com aquilo. E depois de um tempo eu disse assim: ah, eu vou trocar novamente. Eu vou pesquisar em outra oficina quanto é que custa para trocar. E glória a Deus, amado, me cobraram só 250 euros para trocar. E o que foi que eu fiz como uma pessoa sábia? Eu não troquei, porque 250 euros é muito caro para você trocar. E eu lembrei que o quê? Que eu trabalho numa concessionária de carros. Só que o segredo é que meu carro não pode entrar lá. Porque não é da mesma marca. O que foi que eu fiz? Fui pesquisar na internet, saber como é que trocava o motor. Que era mais barato, era mais em conta. E eu pesquisei, e disse: agora eu sei, vou comprar o motor. Comprei o motor, fui na oficina, onde eu trabalho, peguei as ferramentas e fui lá. E eu vi que mesmo com as informações que eu tinha do YouTube, eu não conseguia trocar o motor. Voltei. Eu disse: o que é que eu faço agora? Eu tenho as ferramentas, tenho o motor, e como é que eu vou trocar? O YouTube não estava me dando um norte. Eu lembrei que na oficina tem mecânicos. E eu perguntei: olha, tô com isso, 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 como é que eu faço? Ah, você está fazendo errado, faz assim, faz assim, faz assim. E eu fui lá com as orientações dele e troquei. E graças a Deus eu paguei 40 euros numa coisa que me cobraram 600. Aí você pergunta: o que é que tem a ver isso com a palavra? O que é que você gastou 3 minutos da sua pregação falando sobre isso? Amado, às vezes nós estamos no reino de Deus e achamos que não fazemos parte dele. Da mesma forma que meu carro não podia entrar lá porque ele não era da mesma marca. Muitas vezes as pessoas pensam, e muitas vezes nós pensamos que nós não temos acesso ao Pai, porque somos diferentes. Amado, o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. E Deus lhe criou a imagem e semelhança dele. Então tudo que ele disponibilizou para mim e para você está ao seu alcance. Sabe o que acontece? E eu quero trazer essa palavra com muito amor e quero que você receba com muito amor. É que muitas vezes nós estamos aqui, nós estamos diante da presença de Deus e nós pegamos algumas ferramentas que são disponibilizadas e vamos lá para fora tentar ajeitar e consertar a nossa vida. E às vezes não dá certo. Porque às vezes coisas isoladas não vai resolver aquilo que Deus já resolveu para você.
Só dentro da presença de Deus é que você vai ter a disponibilidade e o acesso a todas as ferramentas que Deus já disponibilizou para mim e para você. Estão comigo? Aí sabe o que acontece muitas das vezes? Acontece um problema na nossa vida e nós esquecemos a quem nós servimos. E nós estamos ali na nossa vida criando paliativos para aquilo tomar um rumo, começamos a passar coisas, fazer coisas na força do nosso braço, da mesma forma que eu fiz com o para-brisa do carro, comecei a passar produtos e impermeabilizar isso e aquilo. Mas, amado, chegou o tempo de nós vivermos plenamente da dependência de Deus. Chegou o tempo de nós esquecermos os paliativos da vida e vivermos plenamente aquilo que Deus tem para mim e para você. Porque essas coisas funcionam, resolvem a curto prazo, sim, mas, amado, o problema vai estar lá. O problema ainda vai existir. Só em Deus é que nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas o que acontece? Que às vezes nós nos habituamos a isso. Eu troquei tem uma semana o para-brisa do carro, o motor. E eu conto nos dedos as vezes que eu liguei ele, chovendo. Por quê? Porque eu me esqueci. Eu estava tão habituado a andar com o carro na chuva, sem ligar as escovas, que eu estou andando com o carro na chuva, sem ligar as escovas, o limpa-vidros. Porque eu me habituei àquela situação. Sabe, não é mérito nenhum você andar com o carro na chuva, sem ligar o limpa-para-brisa. É perigoso. Dou um conselho a você, é perigoso. Tá? Não queira passar esse risco. Mas o preço era muito caro para pagar. Mas eu digo a você essa noite, o preço que era muito caro pagar, Jesus já pagou por mim e por você naquela cruz. Hoje você não precisa pagar mais nada, porque tudo já foi disponibilizado para mim e para você. Você faz parte do reino de Deus. Você faz parte dessa igreja. Você faz parte dessa visão. Sabe, a igreja não é minha, a igreja não é do pastor Márcio, a igreja não é do pastor Guilherme, a igreja não é do Thales, a igreja é de Deus, amado. Nós somos cooperadores do reino de Deus, a igreja é dele. Mas, ei, a igreja tem que ser minha e sua. Sabe por quê? Hoje eu vou falar sobre expansão também. A palavra que Deus trouxe ao meu coração foi sobre expansão. E eu queria que você abrisse lá em 1 Crônicas 4:10. Eita. 1 Crônicas 4:10. Todos abriram? Deixa eu abrir aqui também para ler em outra versão. Primeiras Crônicas 4:10. Esse capítulo vai falar sobre os descendentes de Judá. E vai falar alguns nomes e tudo mais. E no versículo 10 vai dizer o seguinte. Todos abriram? Amém. 4:10, isso. Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. O que é que ele está pedindo? Que Deus alargasse ele, que Deus expandisse. De modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Você está vendo o que aconteceu aqui? Jabés pediu. E Deus atendeu o que ele pediu. Sabe, nós estamos aqui chamando um novo tempo. Dando tchau para esse aqui. E eu sei porque sei que Deus vai atender o nosso pedido.
Nós temos chamados coisas para essa igreja, chamado coisas para a nossa vida. E eu sei que, porque sei, que o mesmo Deus que concedeu e concebeu no passado é o mesmo Deus que vai conceber no presente, no nosso tempo de hoje. Sabe, Deus não mudou, amado. Se pediu e Deus lhe atendeu, por que Deus não lhe atenderia hoje? O que é que mudou para que Deus possa operar novamente? Para que Deus possa continuar operando? Amado, quer expansão? Peça, chame a expansão para a sua vida. O pastor está chamando a expansão para a igreja. Amado, vai acontecer uma expansão para essa igreja. Vai acontecer. Mas isso é que nem as moléculas de água. Eu não sei se você já estudou um pouco de química, todo mundo já deve ter passado por química na escola. Mas para que haja expansão da água, a água precisa aquecer, ela precisa ferver. Mas uma coisa mais intrínseca daquilo é que as moléculas elas começam a ficar agitadas. Tá comigo? Quando a água começa a aquecer, as moléculas começam a se agitar entre elas. E com a tamanha agitação, elas começam a se romper. Elas se rompem e saem do estado líquido para o estado gasoso. Amado, para que a igreja possa expandir, é necessário que eu e você, como moléculas desse lugar, comecemos a nos agitar com aquilo que Deus tem feito, com aquilo que Deus tem falado. Sabe, não espere que vai acontecer expansão, nós estamos crendo, eu estou crendo com o pastor está crendo comigo. Mas, amado, é necessário uma agitação de todas as moléculas para que a água possa se transformar de um estado líquido para um estado gasoso. Essa visão, amado, foi dada para a igreja, mas é para nós aquecermos o nosso coração. Para que nós possamos enfervecer por dentro. De dizer assim, ei, eu faço parte disso, eu sou uma molécula nesse meio. Eu tenho que me movimentar, porque eu me movimentando, as pessoas vão se movimentar ao redor. E nós vamos aquecer esse ambiente. Porque eu não quero um ano mais da gente ter um tema, chega no final do ano, são as mesmas pessoas que desfrutam daquele tema. Não, amado, você faz parte disso. Nós queremos estar aqui no final do ano, fazendo uma festa aqui, contando o seu testemunho, o meu testemunho, testemunho de pessoas que nós nem imaginamos, mas pessoas que pegaram junto com a visão. Mas sabe o que acontece com a água? Existem dois estados que as moléculas se agitam ou se desagitam, ou ficam mais fracas. Porque muitas das vezes você não vai estar tão afogueado assim, eu entendo. Às vezes você está um pouco abalado por alguma situação. Mas sabe o que acontece com a água de forma anômala? De forma que não é comum? É que quando ela enfraquece, quando as moléculas de água elas perdem energia e ela vai chegando no ponto de congelar, diferentemente dos outros elementos que encolhem, a água não, ela expande. Não sei se você está entendendo isso, mas pronto, vamos exemplificar. Alguém aqui já botou uma garrafa no congelador e a garrafa quebrou? Pronto, é isso que eu estou dizendo para você. Independente da situação que você passe, da dificuldade que você esteja a passar, você vai continuar expandindo. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei a dificuldade que você tem passado. Mas isso não é motivo para eu e você deixarmos de expandir a nossa vida. Sabe? Às vezes você está ali achando que está lhe pressionando muito. Ei, amado, quebra essa garrafa. Você tem um potencial de expandir em meio à dificuldade. Você tem um potencial em expandir em situações difíceis. Porque o maior está em mim e em você. Sabe, quando você achar que está pressionado demais, ei, se lembre que você é mais forte que a circunstância.
Se lembre que você é maior que a dificuldade. Se lembre que nada pode lhe parar. Se lembre que nada pode impedir o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. E olha que eu já vi garrafa grossa quebrar no congelador. Garrafa de vidro para assim e a água expande. E a água vai romper. Independe do que você esteja a viver. Em todo momento, em toda circunstância, você tem um potencial dado por Deus para expandir e avançar com a sua vida. Mas eu quero desafiar você e jogar isso para você. De que se nós começarmos a nos agitar, de começarmos a pegar junto da visão, se nós começarmos a vivenciar isso, como o pastor fala, trazer para o peito e dizer, olha, é meu, essa igreja é minha, a visão é minha. Nós vamos vivenciar coisas inimagináveis em nosso meio. Nós vivemos coisas grandes, coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Mas existe um rompimento, existe uma expansão coletiva que a gente vai alcançar. Amém? Você está aqui comigo? Diga, depois dessa aula de química básica. E eu queria que você abrisse lá em 2 Reis 3:17. Segunda Reis 3:17. Deixa eu abrir. 3:17. Pronto, é isso. Deixa eu contextualizar para você. O que acontece aqui é que os moabitas começaram a dar problema para Israel. E o que foi que Israel fez? Juntou Israel, Joabe e Edom. Edom? Isso. Rei de Judá. Cadê o... Edom, isso mesmo. Pronto, tava certo. E eles foram guerrear contra os moabitas, contra o povo de Moabe. E eles passaram 7 dias no deserto. Só que na metade do tempo faltou água. Eles estavam com sede. E o que é que aconteceu? Disseram assim: o rei de Israel trouxe-nos até aqui para sermos entregues à mão dos moabitas. Amado, muitas vezes a dificuldade vem na nossa vida, a situação vem para nossas vidas. É a primeira coisa que nós fazemos. É dizer: Deus, não está vendo isso, Deus, que eu estou passando. Amado, você não é coitadinho de Deus, não. Você é filho do Deus vivo. Não perca tempo se lamentando por coisas que Deus já conquistou por mim e por você, amado. Se está passando por uma dificuldade, olha, obrigado, Pai, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Os meus olhos estão voltados para o Senhor e em Ti eu tenho a minha confiança. E o que é que eles fizeram? O rei de Israel disse: olha, vamos procurar então o homem de Deus. Foram procurar o profeta Eliseu. E Eliseu fala o seguinte, versículo 17: porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. No final, diz o seguinte, no capítulo 20: pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Édom, e a terra se encheu de água. Amado, Deus vai prover.
Deus vai prover, amado. Isso é uma certeza que nós devemos ter. Eu sei porque sei que Deus sempre está comigo. E Ele é fiel e justo para se fazer cumprir a palavra na minha vida. Essa certeza nós devemos ter para quê? Para que nós não nos abalemos no meio do caminho. Para que nós não percamos a visão. Para que nós não percamos aquilo que Deus depositou no nosso coração. Amado, é um ano de expansão. É um ano que nós vamos alargar as nossas vidas. Seja na vida espiritual, na vida financeira, na vida familiar, no nosso trabalho. Mas não perca essa visão por um momento ou por uma situação qualquer. Porque a situação vai vir, vai aparecer para mim e para você. Mas, amado, persevera. Persevera porque vai chegar, porque vai acontecer. Sabe, não espera sentado, amado. Faz alguma coisa. Sabe, a fé, ela pede a obediência. Sabe, Deus tem o melhor para nós, mas nós temos o nosso melhor para dar para Ele. Ei, amado, esse é um ano dos corajosos. Esse é o ano dos Pedros, amado. Para chegar e pisar naquele mar e começar a andar. Eu imagino ele no barco. E Jesus estava lá, chama. E ele vai. Eu imagino aqueles que estavam perto dele dizendo assim: ei, não vai, tu vai morrer. Jesus chamou. Ele creu. Mas ele deu um passo. Ele foi corajoso. Ele foi corajoso porque ele confiava naquela palavra que Deus tinha dado a ele. Ele confiou na palavra de Jesus. E ele deu um passo. Seja corajoso, esteja pronto para mudanças na sua vida. Sabe, eu lembro no antigo trabalho que eu tive, e eu recebi uma palavra clara do Senhor, dizendo assim: olha, sai daí. Mas não pense que no outro dia, Deus escreveu uma carta para o meu chefe, ou mandou um e-mail dizendo assim: meu filho amado está se demitindo, está pedindo as contas daí. E eu cheguei lá e Deus já tinha feito. Não, amado. Eu fui lá com a palavra que Deus me deu e disse: olha, eu peço minhas contas. Por quê? Porque eu sabia que era Deus falando comigo. Quer expandir a sua vida? Comece a ter mais atenção ao que Deus está falando para você. Comece a prestar atenção no que Deus está falando para você. Quer expandir, quer crescer, quer avançar? Quer viver uma alta produtividade na sua vida? Comece a ouvir o que é que o Pai está dizendo. Comece a ouvir aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque às vezes, eu não sei se você já viu esse vídeo, que são dois cachorrinhos brigando. Assim, um de um lado de fora, outro lado de dentro, do portão. E do nada o portão abre. E os cachorrinhos ficam assim, ó. O que é que eu quero dizer com isso? Não estou chamando ninguém de cachorrinho nem nada não, sabe? Mas às vezes nós estamos orando, pedindo a Deus que faça alguma coisa, que Deus mande a solução, que Deus intervenha em uma situação, e Deus faz assim, ó. Abre o portão. Vai lá, meu filho. Vai que é seu. E você, por uma questão de conforto e comodidade naquela situação, você fica com medo. Porque você não sabe se foi Deus, se não foi Deus, se foi uma coisa da sua cabeça, se não foi. Quando nós estivermos alinhados com Deus, nós não vamos duvidar. Nós não vamos ficar em dúvidas ou questionar se foi Deus. A gente vai saber se é Deus e vamos saber se não foi Deus. Porque quando a situação se abrir, quando a porta se abrir para nós, dizer assim: olha, abriu, essa eu sei que foi Deus. Ou abre outra, você diz: não, essa não foi Deus não. Deus não testificou no meu coração. Deus não falou nada a respeito disso. Amém, amado? Amém. Vocês estão meio sérios, né? Mas, amado, eu quero que a igreja possa desfrutar em unidade a verdadeira expansão que Deus tem para nós. Sabe, que não seja somente uma coisa do pastor Márcio, mas que seja uma coisa nossa. Que nós, como um corpo,
possamos pegar junto, possamos servir, possamos nos dedicar a essa visão. Fazer dela nossa, porque realmente ela é nossa. E se você quiser experimentar, amado, só começamos o ano. Só estamos a começar e já temos visto maravilhas e prodígios de Deus. Coisas inimagináveis. Agora há pouco o pastor me contou uma lei que eu disse, rapaz, glória a Deus. Só Deus para fazer tamanha coisa. Quer viver isso? Pega junto. Pega junto dessa visão. Seja obediente. As coisas que Deus mandar você fazer, vai lá e faz. Porque às vezes as coisas podem até parecer confusas, dependendo da situação. Mas, amado, se for Deus falando, vai e faz. Porque Ele tem os melhores caminhos para mim e para você. Confia. Descansa nele. Tenha fé, mas seja obediente. Creia, mas faça. Seja diligente com aquilo que Deus colocou para você fazer. Sabe por quê? Porque Deus pode, do nada, tirar você, ou querer tirar você de trás das malhadas. E Ele quer achar você pronto. Ele quer me achar pronto. Quer um exemplo disso? Quando eu comecei a tocar e ministrar louvor, foi algo surpreendente. Sabe por quê? Porque eu tinha tanto aquilo no meu coração, que antes mesmo de eu fazer parte do Ministério de Música, eu já tocava, eu já me inteirava. Mas sabe qual era a tamanha vontade minha? Era a seguinte: eu não fazia parte do Ministério de Música e eu pegava as músicas que iam ser tocadas no domingo. Por quê? Porque eu orava para que alguém faltasse. Eita oração, eita tempo bom. Eita tempo bom. Que a pessoa tem fé assim umas coisas meio. E eu orava, pai, que fulano não possa ir hoje para a igreja. Mas eu não era detalhista e dizia assim, olha, que ele adoeça, aquele que... Não era só para ele não ir. Eu acordasse cansadinho e ficasse na cama. Amado, eu acho que eu passei alguns anos esperando que alguém fosse. E nas vezes que faltava alguém, aquilo me chama, Deus. Deus, agora me chama. Socorro, Deus, é agora. E nada acontecia. Certa vez no acampamento, chamaram o Ministério de Música para orar. Chamou o Ministério de Música todo para orar e disseram assim: alguém aí sabe tocar alguma coisa enquanto nós oramos pelo Ministério de Música? Alguém para fazer um fundo musical? Eu nem pensei, filho. Eu nem pensei. Eu disse: Deus, se não me chamou até agora, olha, pode ser um homem me chamando, pode ser alguém me chamando, pode nem ser nem um senhor me chamando, mas eu vou. E eu fui. Amado, o que era para ser um fundo musical durou para ir quase umas 2 horas. Mas não porque eu sou o melhor, eu sou o pior, eu sou isso, eu sou aquilo, não. É porque Deus achou em mim um coração disponível para fazer o que Ele queria fazer naquela noite. Ei, amado, você não é melhor nem pior que ninguém. Deus só quer o seu coração disponível para Ele poder fazer aquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: fulano? Fulano fazendo isso? Fulano? Aquele rapaz, aquela menina. Sabe por quê? Porque você tem que estar pronto no seu lugar para que Deus possa lhe usar. Aonde Ele quer lhe usar. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na igreja, com seus amigos. Esteja pronto. Sabe, aquele pessoal de Israel, Josafá, eles cavaram as covas antes da água vir. A palavra foi dada. Você não vai ver chuva, você não vai ver vento, você não vai ver nuvem. Mas a água vai vir. E eles fizeram o quê? Começaram a cavar as covas. Para que quando a água viesse, a água tivesse um lugar para estar. Chegou o tempo de nós prepararmos o nosso coração e prepararmos a nossa vida
para que quando Deus deposite coisas aqui nesse lugar, nós estejamos prontos por dentro para receber isso. Porque a partir do momento que você está pronto para receber, aquilo se torna um manancial de águas vivas para você. Porque imagina, você vindo de domingo a domingo e a água de Deus está jorrando, mas você não tem um poço. O que é que vai acontecer? A água vai passar, você vai beber um copo, e depois de um tempo aquela água vai passar e você vai sentir sede. Aí você vai voltar aqui próximo domingo, próxima quarta-feira, a água vai passar, você vai beber, vai saciar a sua sede e siga. Mas, amado, se você estiver pronto, se você estiver disponível para guardar e reter aquilo que Deus preparou para mim e para você, antes das coisas acontecerem, você já vai estar pronto. E quando a água passar, vai passar pela sua cova, entenda, é um poço, né? O nome se chama cova, mas pronto. Vai passar pelo seu poço. E quando o rio passar, você ainda vai ter de onde tirar a sua água. Você ainda vai ter de onde você beber. Não espere que aconteça para você se preparar para as coisas, não. Amado, é um ano de quê? Amado, é um ano de quê? Deus vai lhe dar estratégias para você expandir na sua vida. Seja obediente, escuta a voz dele. Porque grandes coisas, eu tenho certeza, porque já vivemos anos e anos aqui, que desfrutamos de todos os temas, todas as palavras, todas as visões que Deus nos deu. E esse ano não vai ser diferente. Pelo contrário, esse ano vai ser diferente. Todos nós vamos desfrutar disso. Todos nós vamos desfrutar dessa palavra. Todos nós vamos desfrutar da visão que Deus deu para esse ano. E nós vamos pegar aquilo que é nosso. Nós vamos viver aquilo que é para nós vivermos. E eu queria que você ficasse de pé. O Ministério de Música pode subir. Eu vou lembrar bem o rosto de cada um que está aqui, porque no final do ano eu vou cobrar, viu? Tô brincando, não vou cobrar nada de ninguém não. Mas ei, não deixa essa palavra esmorecer no seu coração. Não deixa a visão que Deus deu morrer dentro de você. Comece a aquecer no seu lugar, comece a se aquecer, comece a aquecer o seu ambiente, para que nós possamos juntos viver aquilo que Deus preparou para nós. A palavra já foi dada. A indução, o calor já foi dado. Basta eu e você decidirmos viver isso. Aquecermos o nosso coração. Sabe, imagina um show que abre aquela roda punk no meio. Não vou fazer isso não, viu? É só um exemplo aqui. Mas quando a pessoa fala já, gol, ou o que é que seja, amado, vai todo mundo pro meio. Aí começa aquela agitação, começa aquele fogo. Amado, quando o pastor, quando Deus, quando uma palavra for lançada aqui, ei, amado, agita-se. Agarra, pega. Agora imagina, abre-se uma roda. E a pessoa fala assim, pega. Aí vai uma pessoa só pro meio. Aí o que é que ele faz? Ele vai ter que parar. Vai dizer assim, eu não sei se vocês entenderam. Vai, pega. Aí vai duas, vai três. Aí aqueles três ali ficam brincando e tal. Mas, amado, quando vai todo mundo, quando aquilo ferve, amado, levanta uma poeira, levanta algo acontece. Então, amado, toda vez que uma palavra for dada, uma ferramenta for dada para você, amado, pegue isso, agarre essa visão. Amém? Nós vamos cantar essa música. O pessoal já está aqui se preparando. Mas antes de cantarmos, eu queria saber se por acaso você chegou aqui
e você ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Lá em Mateus ele fala que Jesus nos convidou e nos convocou para ir por todo esse mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu acho que essa é a maior expansão que nós devemos viver, que é levar o Evangelho de Cristo a toda criatura. E se por acaso você chegou aqui e você ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, e você quer fazer isso essa noite, você quer fazer parte do reino de Deus e ter acesso a tudo aquilo que Ele conquistou naquela cruz para mim e para você, eu queria que você levantasse sua mão. Eu creio que todos aqui já são salvos, mas se porventura você chegou aqui e você não aceitou, eu queria que você levantasse sua mão. Ou se você estiver aí na internet, deixa lá nos comentários. Mas todo mundo aqui já está salvo, já sabe que faz parte do reino de Deus. Mas se porventura alguma doença ou alguma enfermidade está na sua vida, nós queremos orar por você nessa noite, porque essa é uma das ferramentas disponibilizadas por Deus, que é a cura e a saúde divina, e você tem acesso a isso. Todos sarados? Alguém na internet que precisa disso? Não sei, mas vamos orar então. Pai, nós queremos consagrar a nossa vida a Ti, Pai. Pai, obrigado porque nossos corpos são sarados, Pai. Obrigado, Senhor, porque naquela cruz o Senhor já levou toda dor e toda enfermidade, Pai. E nós cremos e Te agradecemos, Senhor, pela Tua cura divina, Pai. Mas também nós cremos, Senhor, em vivermos dias, Pai, de saúde divina, Pai. Obrigado, Pai, porque nenhuma mazela permanece em nossos corpos, Pai, porque o Seu nome é maior do que toda e qualquer enfermidade, Pai. Então nós declaramos doença, dor, saindo agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós somos sarados e livres de todo mal, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar.